Bom, hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo e o que isso tem a ver com suas amizades. Isso mesmo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então já fica aqui com a gente e que a gente vai explorar um pouco melhor essa parábola. A gente pode encontrar então essa parábola em Mateus 13, 24, 30. Eu vou ler essa parábola aqui para vocês e aí depois a gente faz uma reflexão sobre ela. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: O inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer, juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes, para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Então, pessoal, essa parábola dita por Jesus é muito importante a gente observar aqui e fazer um paralelo com nossas amizades do dia a dia, né? Com as amizades que nós cultivamos, né? Uma vez que nós ali no caminho da fé estamos buscando uma vida mais virtuosa, mas seus amigos eles não estão fazendo o mesmo, a chance de você ser arrastado para o lado contrário do que você busca é muito maior do que você imagina. E isso é um fato. E aqui eu vou citar um exemplo que é o seguinte: nós, como seres humanos, nós temos a tendência de viver em sociedade e nós precisamos, às vezes, fazer coisas para nos colocar num sentimento de pertencimento. Então, quando isso acontece, você começa, de fato, a fazer ações que os seus amigos estão fazendo para que você se sinta pertencente àquele grupo. E aqui vamos explorar isso um pouco mais. Então, você vai encarar seus amigos ali como joio e trigo, né? O joio, ele é uma semente que foi plantada pelo inimigo, ou seja, para competir com o trigo, por recursos naturais, digamos assim, né? E aí, se você é um único das suas amizades que está buscando uma vida mais virtuosa, a probabilidade de se ser arrastado pelo joio, pelos amigos que não estão buscando isso, é muito grande, né? Para uma vida moderna convencional, onde ela vai ser regada de balada, bebida, traições, fofoca, relacionamentos vazios, né? E à medida que a gente vai caminhando nisso, você vai aceitando isso, porque as pessoas que estão ali no seu convívio estão fazendo as mesmas coisas. Então a gente começa a se comportar como essas pessoas, né? A gente começa a se comportar como o joio, que foi semeado pelo maligno. E as consequências disso, que isso pode trazer para a sua vida, podem ser irreversíveis. Muitas das vezes vão acabar sendo mesmo, né? Vai te afastando da verdade, né, que você tanto busca, e com isso vai te levando para uma vida vazia, uma vida sem sentido, e algo que vem acontecendo muito ao nosso redor, principalmente com as pessoas à nossa volta. As pessoas elas estão carentes do divino. Você, à medida que você conversa com as pessoas e vão entrando nesse detalhe, você vai vendo que de fato elas estão carentes de algo divino, de contemplação, né? Contemplar a beleza. Isso não existe mais. Então aqui, pessoal, é muito importante você começar a escolher muito bem as suas amizades. Não tratar suas amizades como um casamento, por exemplo, né? Para que juntos você possam se elevar, né? Amizade é justamente isso. Você faz amizade com pessoas que você admira, com pessoas que tecnicamente são melhores do que você. E sim, né, existe pessoas umas melhores do que as outras. Esse discurso igualitário ele é muito nocivo para buscar a excelência, né? E aí isso
precisa de fato ser feito, porque senão você vai acabar caindo em coisas banais e que não vai engrandecer ninguém, né? Imagina aí noites perdidas, viradas, bebendo à torta e à direita, né? E, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre as pessoas que fazem isso, mas eu não recomendo você fazer esse tipo de coisa. De fato, eu acho que isso não vai te levar no engrandecimento da alma. Eu acho que isso vai te levar justamente para o lado contrário, né? Você vai ser amarrado ali no final e vai ser queimado junto com o joio, né? Você pode até crescer ali, mas o trigo e o joio eles são tão parecidos que se você não se destaca nessa caminhada, nessa jornada, você vai ser confundido com o joio e vão te arrancar junto e vão te amarrar junto e você vai ser queimado ali também junto, né, com o joio. Né? Então, seja normalmente a exceção dos seus amigos, se de fato isso vem acontecendo com você. E no fim, se eles não te acompanharem, é porque aquela amizade ela não deveria permanecer de fato, né? A pessoa não compreendeu, não entendeu a sua busca, e Deus, na sua infinita bondade, se um dia esse amigo se realizar e voltar para a fé um dia, né, vocês vão acabar se reencontrando na mesma busca. Isso normalmente acontece, né? E é engraçado que é o poder de Deus agindo, né? É engraçado. Curioso que é o poder de Deus agindo. A gente demora um pouco para perceber isso, mas isso acontece de fato. Então, pessoal, muito cuidado com as amizades que você faz, muito cuidado com essa vontade de buscar o pertencimento e a aprovação das pessoas que estão à sua volta, porque muitas das vezes elas não estão buscando o que você busca, certo? E aqui é interessante porque na mesma um pouquinho mais à frente, no capítulo mais à frente, Jesus, o próprio Jesus, ele explica essa parábola. Ele traz a chave de leitura dessa parábola. Então, aqui a gente entra um pouquinho mais na escatologia, eu não vou entrar nesse detalhe, que é o estudo dos fins dos tempos, mas Jesus fala que essa parábola é o fim dos tempos. Né? Então, se você ler um pouquinho mais o capítulo, lá no Mateus 14, perdão, Mateus 15, 15, 15, 10 até o 20, Jesus explica essa parábola. E qual que é a explicação de Jesus? Ele explica que o semeador, né, quem joga boa semente, é o próprio Jesus. Né? Ele é o filho do homem. Ele é o semeador que semeia boa semente. O campo é o mundo. E as sementes são os filhos do reino. Né? Somos eu e você. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. E a época da ceifa é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. E os anjos colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometerão iniquidade. Iniquidade aqui é o pecado. E serão lançados na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. E os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa interpretação é um pouco mais dura, e ela é a real, porque foi o próprio Jesus que trouxe, né? Essa interpretação é a chave de leitura dessa parábola. E isso deveria causar em nós um pouco de preocupação, né? Porque nós não queremos, de fato, sermos lançados na fornalha e ser queimados junto com o joio, né? Então, pessoal, quando a gente olha, né, para o inimigo semeando o maligno, isso inclui os seus amigos, pessoas próximas, né? Como a gente falou da amizade, cabe a gente lutar contra isso. Cabe a nós dizer não para o que é pecado e que vai dilacerar sua alma aos poucos. Às vezes a gente até tenta nos enganar, né? Ele, tô fazendo isso aqui, que não é algo que machuca ninguém, não tem problema. Mas você está ali destruindo a sua alma, né? Pensa um jovem, por exemplo, que fica horas e horas no videogame, ou horas e horas em coisas que não agregam, lá rolando tela no Instagram, por exemplo. Quando você perceber aquilo ali pode ser muito tarde. E isso são falta de temperança, né? Falta de dosar as coisas. Você
abusa, né? Até é o pecado de entrada da gula, né? Como se você fosse comer muito ali, né? Você gasta muitas horas, por exemplo, no videogame. Então, pessoal, a gente precisa muito, né? Orai e vigiai, né? Orar e vigiar. Sempre ficar atento a esse tipo de coisa, porque a gente às vezes não percebe o que a gente está fazendo com nós mesmos. Aplique na sua vida uma disciplina de oração, de caridade, do servir para com o outro. E aos poucos você vai construindo esse caminho de salvação. E isso nada mais é do que a misericórdia de Deus. A misericórdia que Deus nos diz. E eventualmente você vai cair, você vai pecar, mas você precisa e deve se arrepender disso. E você vai continuar lutando contra esse pecado. E a maior lição que a gente tira dessa parábola é justamente isso, é que a gente não desanime e não abaixemos a guarda, né? Porque o inimigo não tira férias. Justamente, foi lá e semeou quando todos estavam dormindo, certo? Então, pessoal, orai, vigiai, buscai uma vida de virtudes. Se você gostou desse vídeo, aproveita, curte, compartilha com mais pessoas que você acredita que podem se aproveitar desse conteúdo. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.